Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje, dia abençoado, dia que o Senhor nos preparou, dia que o Senhor nos permitiu. Louvado seja Deus por essa graça maravilhosa de mais um dia que Ele tem nos concedido. Quero deixar aqui para sua meditação uma passagem que está lá em 1 Reis, no capítulo 9, onde fala de um homem, de um profeta, de um servo de Deus cujo nome é Elias. Elias foi um homem que Deus o designou para ajudar aqui na terra, né? Um homem fiel, temente a Deus, desviava-se do mal, mas que era ser humano, assim como nós, né? Teve as suas limitações, e nós podemos ver isso aqui na passagem de 1 Reis, capítulo 9, quando Elias, ele se entristeceu, quando Elias, ele ficou meio que em choque devido a uma situação, né? Quando ele foi ameaçado por Jezabel, né? Jezabel falou que ia tirar a vida dele porque ele tinha entregado o que Deus pediu para entregar. Ele tinha feito o que Deus pediu para fazer. E assim, quando ele recebeu aquela ameaça, né, aquele problema, aquela situação, ele se entristeceu, ele entrou em desespero, ele fugiu ali da presença daquelas pessoas. E o seu estado emocional foi abalado, foi atingido. Elias se entristeceu tanto que chegou a pedir a morte. Né? Ele entrou num estado em que suas emoções foram atingidas, foram abaladas, em que aquelas situações, né, as emoções falaram mais alto, aquela situação deixou-o descontrolado. Um homem que fez o céu cessar para que em 3 anos e meio não chovesse, depois profetizou para que a chuva descesse. Um homem que com sua palavra, né, com tanta intimidade com Deus, fez fogo descer do céu. E ali por um momento de afronta, ele se sentiu acuado, né, pela situação, pela afronta que ele teve que passar. E naquele momento ali em que ele se entristeceu, né, em que ele sentiu as suas emoções aflorar, né, ele começou a caminhar e parou ali debaixo de um pé de zimbro. E ali começou a falar com Deus para que Deus viesse tirar a vida dele, né, que ele estava em um desespero, né, ele não queria viver mais com aquela situação, né. E ali ele pediu a morte para Deus, ele não queria viver mais. Ele se entristeceu tanto que não tinha mais prazer na vida. E às vezes situações que nós passamos na nossa vida, quem sabe alguém de nós, né, já passou situações parecidas. Às vezes os problemas vêm para tentar nos paralisar, para tentar nos atingir. E às vezes as nossas emoções falam mais alto, né? Nós não conseguimos ver uma saída, uma resposta. Às vezes focamos tanto em resolver os problemas que esquecemos que existem outras alternativas, outras soluções, né, que nós podemos resolver de outra forma. E assim, com Elias, ele focou tanto no problema, tanto naquela situação, que deixou de ver outras oportunidades, né? Deixou com que a sua fé fosse abalada, né? Ele já não estava crendo mais, ele se desesperou diante das circunstâncias, ele se desesperou diante daquela situação, sem saber o que fazer. O que ele conseguia pensar no momento era somente fugir da presença daquelas pessoas, né? As suas emoções estavam ali no limite. Mas nós podemos ver que na história, né, Deus ele compreende, ele entende a situação, a fraqueza momentânea, né, de Elias. Deus ele compreende que Elias estava no seu momento frágil, no seu momento em que, por tantas vezes ele foi um homem forte, mas ali ele estava vendo a sua fraqueza.
Deus permitiu que aquela situação acontecesse. Talvez Elias não estava entendendo nada, mas foi necessário para que futuramente pudesse ver os cuidados de Deus na vida dele, né? Porque lá no fim da história nós podemos ver que Deus estava no controle do início ao fim. E Deus está no controle de nossas vidas do início ao fim, cuidando nos mínimos detalhes. Mas muitas das vezes, quando aparece a adversidade, quando a adversidade bate na porta, os problemas batem na porta, muitas das vezes nós não vemos, né, saída, não vemos resposta. O medo faz com que nós venhamos nos paralisar, né? Nos impede de ter atitudes e ações que possam resolver, né? E assim foi na vida de Elias. Elias, que era um homem tão temente a Deus, um homem tão de fé, um homem tão ligado a Deus, que tinha intimidade com Deus, né? De falar e as coisas acontecerem. Mas ele teve que passar por aquele momento. Ele teve que passar pelo deserto. Muitas das vezes Deus permite situações na nossa vida, não que Ele queira, mas Ele permite para que nós venhamos aprender algo. Porque na vida nós estamos de passagem e cada detalhe de nossa vida, cada momento é um aprendizado. E com Elias nós podemos ver essa história linda de superação, dos cuidados de Deus, mesmo quando nós estamos fracos. Mesmo quando nós nos sentimos pequenos. E com Elias não foi diferente, né? Elias caminhou o dia inteiro com aquela tristeza em seu coração, sentou ali no pé de zimbro, pediu a morte, mas na verdade ele não queria morrer. Ele queria a resposta, ele queria a vitória. E quantas das vezes na nossa vida nós não queremos morrer, nós queremos respostas, nós queremos vitória, nós queremos que as coisas acontecem logo, para já. E muitas das vezes não é assim. Às vezes nós temos que esperar o tempo determinado, o tempo de Deus, o tempo certo de acontecer, assim como diz lá em Eclesiastes. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ganhar, de perder, de plantar, de colher. Há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes o homem, a mulher, né? O ser humano anda muito ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com todas as coisas. Às vezes o ser humano quer ser imediatista, para aqui, para já, para agora, impacientes, né? E não sabemos esperar o tempo certo, e não sabemos agir, tomar as decisões certas. Agimos muitas das vezes por emoções, precipitações, escolhas erradas, e lá na frente muitas das vezes podemos pagar um preço, né? E ali Elias passou por aquela situação de tristeza, né? Talvez um início de depressão, porque se estendeu por dias. E nós podemos ver que mesmo assim na sua limitação, na sua fraqueza, Deus estava cuidando dele. Deus mandou que o anjo fosse lá levar o alimento para ele. Deus estava sustentando, Deus estava cuidando. E assim é na nossa vida. Quantas das vezes nós achamos que estamos sozinhos, desamparados, e Deus está cuidando. Deus sempre levanta um de perto, de longe, se preciso for de outro país, mas Ele faz, Ele cuida, porque Ele tem zelo, Ele tem amor por cada um de nós. E ali, depois de Elias ter se alimentado, né, o anjo ter se alimentado, mesmo assim ele falando com Deus, Senhor, toma minha vida que eu não estou aguentando. Ele se sentiu só, ele se sentiu desamparado, mas Deus estava cuidando, levou o alimento. E o anjo falou, levanta-te. Quando ele estava se alimentando, disse, levanta-te. E mais uma vez, né, depois que ele adormeceu, o anjo falou novamente, levanta-te, porque o caminho é longo. Deus estava falando com ele, levanta-te, porque o caminho é longo. Às vezes essa palavra vem ao teu encontro para dizer, levanta-te, te coloca de pé, porque a caminhada ainda é longa.
porque tem muitas histórias para ser escritas nas nossas vidas. O processo não é para nos matar, o processo não é para nos paralisar, mas é para que nós venhamos confiar em Deus, para que nós venhamos avançar, para que nós venhamos chegar em outro nível. Glória a Deus. E assim, depois que Elias se alimentou, ele caminhou pelo deserto por mais 40 dias. Esse trecho não nos traz a passagem dos pensamentos de Elias, mas dá-se a entender que quando ele chegou ali, após os 40 dias, ele entrou na caverna. Aquele sentimento ainda estava incomodando ele. Ele entrou na caverna e não queria sair. Mais uma vez, Deus falou com ele, perguntou para ele: Elias, o que você faz aí? Sai para fora. O Senhor falou com ele. E a palavra do Senhor diz que o Senhor falou de maneira mansa e delicada. Havia passado o vento forte, mas Deus não falou no vento forte. Havia passado um terremoto, Deus não falou através do terremoto. Havia passado fogo, mas Deus não falou através do fogo. Deus falou através de uma voz mansa e delicada. O Senhor sabe das nossas sensibilidades, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe quando nós estamos carentes, necessitados. O Senhor sabe quando nós choramos e muitas das vezes não saem palavras, nem mesmo para fazer uma oração. Muitas das vezes somente as lágrimas, mas cada lágrima Ele colhe com suas mãos. Cada lágrima Ele colhe em sua taça. Uma gota de lágrima é uma oração diante da presença do Senhor. A verdadeira oração é aquela em que nós estamos com o espírito quebrantado, em que nós nos derramamos na presença do Senhor e reconhecemos que somos falhos, somos pequenos, mas que Ele é grande, que nós nada podemos, mas Ele tudo pode. E é isso que agrada ao Senhor, em saber que nós reconhecemos o nosso lugar e engrandecemos o nome dEle. E assim, Deus viu o tanto que Elias era fiel. Elias tinha credibilidade em oração para com Deus, tinha intimidade. Só que naquele momento era um momento de fraqueza, era um momento humano dele, era um momento em que ele estava triste. Momentos que nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Mas mesmo assim, Deus permanece fiel e presente nas nossas vidas. Muitas das vezes as provas não vão sair de nossa vida, mas nós temos que ter a força, a sabedoria para lidar com as adversidades da vida. Mesmo que saia do nosso controle, todavia não sai do controle de Deus. E Deus estava ali incentivando Elias. Elias, volta para o teu caminho. Vai adiante do deserto, que eu vou te mostrar o que é para você fazer. Deus ainda confiava nele. Deus queria mostrar a ele que ainda tinha esperança, ainda tinha um caminho para ser trilhado e tinha algo para fazer. E ali, Elias tomou a força, porque Deus falou com ele, Deus deu força e ânimo. Elias, volta para o teu caminho. E Elias começou a caminhar, e Deus deu a ordem para ele ungir outros homens, e o fez saber que ele não estava só, que ele não era o único profeta que estava ali. Para que Deus possa levantar alguém, mesmo que ao redor não tenha perspectiva alguma, não tenha condições nenhuma, Deus levanta pessoas, Deus levanta nações, Deus faz na sua presença, onisciência, onipotência, todas as coisas, tudo está diante dos seus olhos. Para que Ele possa fazer operar, não é igual ao nosso tempo, não é no nosso tempo. Louvado seja Deus.
O Senhor o fez saber que Elias não estava só. E o Senhor o faz saber também que você não está só. O Senhor levantou Elias ali de um momento em que ele achou que não tinha mais vida e esperança. Mas o Senhor colocou vida, esperança, renovou as suas forças e o fez levantar e seguir novamente. Talvez essa palavra venha ao seu encontro para te dizer: levanta-te. Às vezes essa palavra vem ao teu encontro para te dizer: anima-te. Essa palavra pode vir ao teu encontro para dizer que Deus tem cuidado de ti nos mínimos detalhes. E que mesmo que você chore, a palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez o teu choro, a tua lágrima tenha durado dias, meses, mas tenha certeza de que tudo isso vai passar. Deus está cuidando de todas as coisas no mínimo detalhes. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Não desista da vida, porque se você olhar para trás e ver o quanto você já venceu, o quanto Deus já fez na tua vida, o quanto Ele já tirou de situações piores que você está no momento. Quantos livramentos Deus te deu de pessoas, de acidentes, de tantas coisas. Deus, Ele tem cuidado de nós. Não deixa que esse problema, essa adversidade, venha impedir você de ver as grandezas e as maravilhas que Deus faz e ainda continua fazendo. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus limitado. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa com as promessas que Ele tem nas nossas vidas. E assim como Ele levantou a vida de Elias, Ele pode levantar a qualquer um que o quer receber, a qualquer um que tenha vontade de se levantar, aquele que tem dado uma oportunidade, de se reerguer. Deus, Ele faz a parte dele de nos ajudar, mas nós temos que dar, um primeiro passo de querer, de ter fé, de confiar. Tá difícil, sim, mas temos a certeza de que Deus vai se levantar em nosso favor. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, todavia o Senhor jamais esquecerá de ti. E sabe que o que é mais importante, a maior prova de amor que o Senhor nos deu, foi a morte de cruz, quando Ele pagou um preço de sangue por mim e por ti. Éramos para nós estarmos destituídos da sua glória, da sua presença, mas pela infinita bondade, misericórdia, esse amor ágape, amor sobre todos, pelos justos e pelos injustos nós estamos aqui, porque antes de nós o amarmos, Ele nos ama primeiro. E o preço que foi pago não foi ouro nem prata, foi sangue. E sinta-se amada por Deus, sinta-se amado por Deus. Valorize a vida, por mais difícil que esteja. Mostre para os teus problemas o tamanho desse Deus que você serve. Mostre para quem for preciso de que você tem um Deus que segura nas tuas mãos e não te abandone nem te deixe. Lembra de quando Josué, sem saber o que fazer ali, quando foi conduzir o povo no deserto, ele não tinha experiência, ele sentiu no teu coração, o que eu vou fazer? Eu não sei como fazer. E Deus falou, Josué, não temas, nem te apavores, nem desanimes, porque eu sou contigo, eu vou contigo aonde quer que você for. E Deus estava ali falando que Ele que capacita, é Ele que dá estratégia para que nós venhamos vencer. É Ele que anda conosco no meio do deserto. Se preciso for, Ele abre um mar vermelho para que nós venhamos passar. Se preciso for, Ele faz cair o maná do céu para alimentar o povo, assim como foi ali no Egito. E Deus, Ele nos surpreende. Ainda mais quando nós confiamos nele, ainda que saia do nosso controle. Mas
mesmo que nós não temos tanta força assim, mas Ele vê a cada um de nós, Ele sonda os pensamentos, Ele sonda os nossos corações, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então fique com essa palavra, medite como Deus é fiel para com quem é fiel com Ele, e como as suas misericórdias são abundantes na nossa vida. Porque mesmo que nós não somos dignos e merecedores, Ele também atende pelas suas misericórdias. E mesmo no momento de fraqueza de Elias, Deus estava presente, cuidando, sustentando, dando força e ânimo, dizendo: Elias, levanta-te. Elias, come. Elias, o caminho ainda é longo. Elias, eu vou te usar. E sabe qual foi o final de Elias? Ele não experimentou da morte. A Bíblia diz que Elias foi um dos profetas que não passou pela morte física. Ele foi arrebatado em um redemoinho. Deus o recolheu de forma diferenciada. Deus honrou aqueles dias em que ele orava, em que ele buscava, Passou pelo momento de tribulação, de fraqueza, onde foi dominado pelas emoções, mas Deus estava guiando, cuidando, sustentando. Deus estava dando um recomeço, Deus estava mostrando ali para ele que ele está com ele em todos os momentos. E Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Não importa o problema que você esteja passando, a situação, talvez seja impossível para mim, para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E sabe mais o que ele diz? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, buscam e temem a Deus. Então é todas as coisas. Às vezes até a adversidade vem para contribuir com as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Às vezes até o mal que vem, nem estamos planejando, mas lá no futuro Deus usa aquela adversidade para nos elevar para outro nível, para que nós venhamos conhecer até mesmo o outro lado das pessoas e até mesmo as pessoas certas que devem caminhar conosco ou as que não devem caminhar. Só vai ficar na nossa vida quem é para estar. Quem não é, o Senhor arranca. E assim vale para todas as coisas. Nós vamos estar aonde é para estar. Vai acontecer o que tiver de acontecer, porque as coisas podem sair da nossa rota, mas tudo está na história escrita por Deus. Fique com essa palavra, com essa meditação, e não esqueça que nós somos amados do Pai. E antes mesmo de nós amarmos, Ele nos amou primeiro. Amém? Fique com essa palavra abençoada.